Olá, como vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Que bom que você tenha chegado até aqui. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o que o autor chama aqui de mecanismos de defesa versus mecanismos de enfrentamento. Ele fala bem pouco, é bem resumido aqui, um pedacinho da página 28. Mas eu acho que esse é um assunto muito interessante e muito importante. Porque mecanismo de defesa é uma coisa que atrapalha muitas pessoas. E muitas pessoas são conduzidas em seu dia a dia por esses mecanismos sem se dar conta disso. E Freud, né, e a sua filha Anna Freud, que mais tarde, né, depois de sua morte, ela aprofundou seus estudos nessa questão dos mecanismos de defesa, ela trouxe um amplo conhecimento sobre essa questão que é muito importante. Inclusive, eu vou deixar aqui, nesta aula, como conteúdo extra, o livro de Anna Freud, o PDF, né, que ela fala extensivamente sobre mecanismo de defesa. Então eu vou falar um pouco mais resumido nessa aula, mas caso você esteja usando esse curso para fins terapêuticos ou psicoterapêuticos, eu acho que vale muito a pena você aprofundar o seu conhecimento sobre mecanismos de defesa. Então, o que são os mecanismos de defesa? Vamos lá. Eu vou até usar a própria definição que o autor usa aqui para nós acompanharmos. Então, o autor define mecanismo de defesa como coisas que fazemos inconscientemente para proteger o nosso ego. Na realidade, o que acontece? O que causa conflitos em nós? O que é que causa conflito nos seres humanos? O que causa conflito nos seres humanos são questões inconscientes que elas, em um determinado momento, existiam na nossa mente e foram reprimidas, tá? Ou até mesmo algumas não passaram pela nossa mente, são algumas potencialidades muito primitivas do ser humano. E, geralmente, quando essas questões inconscientes, elas chocam ou elas entram em choque com nossa própria visão de mundo, ou seja, aquilo que nós temos como a nossa autoimagem. O que acontece? O que acontece é que essa nossa autoimagem ela é construída através da nossa vivência, através de papéis que nós precisamos desempenhar. A nossa autoimagem é construída através do desejo do outro, ou seja, o que é que o outro espera de mim para que eu possa ser aceito, para que eu possa ser amado. Então, nós vamos, durante a vida, construindo essa visão de si. Porém, tem muitas coisas do nosso inconsciente que fazem parte de nós, que de alguma forma, em algum dia, elas precisaram ser reprimidas, porque elas, de alguma forma, elas se chocavam com esses conteúdos de autoimagem e da consciência. E para que esses conflitos não ocorram, para que esses conteúdos não acessem a consciência como eles realmente são, nosso psiquismo ele é equipado com alguns mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa, eles estão sempre na região da pré-consciência, muito poucos às vezes, ou geralmente estão muito mais centrados na região do inconsciente. Então são como é que eu diria? São barreiras inconscientes que impedem alguns conteúdos de passarem, de virem para a nossa consciência. E assim, o nosso psiquismo ele protege de alguma forma para que a gente não entre em conflito, em choque, né? Isso é que são mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa, eles são alguns. Seria muito interessante você aprofundar isso. Nessa aula eu não vou falar detalhadamente sobre ele. Mas o que é que eu digo sobre os mecanismos de defesa mais resumidamente? Os mecanismos de defesa eles servem para o quê? Para transformar uma ideia inconsciente para algo que seja mais aceitável possível na consciência. Ou seja, uma forma de minimizar conflitos. Ele coloca aqui uma
um exemplo, né? Uma fábula muito interessante de uma raposa. Essa raposa, ela desejava regalar-se, né, ou aproveitar-se com algumas uvas de suculenta aparência. Ao descobrir, né, que essas uvas estavam fora do seu alcance, ela decidiu que as uvas estavam verdes, não admitindo que lhe faltava as necessárias habilidades ou instrumentos, né? E começou a depreciar as uvas para que ela não fosse confrontada com a falta de habilidade dela de ir pegar as uvas que estavam mais altas. Então, olha, note como essa situação pode ocorrer em muitas vezes no nosso cotidiano. Né? Aqui ele dá um exemplo de que para a raposa não ter que reconhecer que lhe falta habilidades, ela usa aqui alguns mecanismos de defesa que distorce a ideia da questão do alcance das uvas. Então ele começa a enxergar não que as uvas estão inalcançáveis, mas que elas estão verdes. Era aquela coisa que a pessoa diz assim, eu não queria mesmo, né? Quando vê que perdeu, assim, eu não queria mesmo. Então, note como esse argumento serve para negar. A pessoa nega de alguma forma, né, a sua falta de capacidade. E o que ele chama de mecanismo, né, de enfrentamento seria exatamente a possibilidade da pessoa reconhecer, né, essa incapacidade e lutar, né, para transpassar essa dificuldade. Lutar para poder adquirir essas habilidades. Então, em vez de ela negar a falta de capacidade, ela entender realmente que ela tem essa falta de capacidade e ter atitudes que resolvam esse problema. Porém, isso não é tão simples. Por que isso não é tão simples? Pelo simples fato dos mecanismos de defesa serem inconscientes. Então, muitas vezes, as pessoas que utilizam os mecanismos de defesa, elas morrem jurando que aquilo ali é real. Ou seja, a percepção dela do fato está alterada. E não é fácil você dissuadir uma pessoa que está utilizando o mecanismo de defesa. Isso, muitas vezes, é necessário a pessoa entrar no processo de terapia para poder trabalhar e ela começar a reconhecer que ela está agindo motivada por esses mecanismos de defesa. Então, é muito importante você perceber o que são os mecanismos de defesa, quais são eles, como eles agem e como você pode entender quando você encontrar a ação desses mecanismos de defesa na sua frente. Geralmente, é muito comum, principalmente em psicoterapia, que as pessoas que vêm nos procurar venham e hajam e falem sempre sendo levadas, né, sendo conduzidas por esses mecanismos de defesa. Isso é muito complicado. E até você desmontar esses mecanismos leva algum tempo. E não é tão simples assim. Então, note que é um assunto que ele aqui fala muito pouco, mas é um assunto de grande importância. Eu vou deixar matérias complementares aqui para você melhorar o seu conhecimento sobre o assunto. Espero que essa aula tenha te ajudado. E essa aula, claro, obviamente, ela não tem, em nenhuma aula desse curso, ela tem a necessidade ou tem o objetivo de ser completa. Precisamos entender, como seres humanos, que nunca vamos ser completos. Mas se essa aula, pelo menos, te causar uma falta, que faça você ir buscar, né? E buscar mais conhecimento, ela já cumpriu o seu propósito. Muito obrigado por participar dessa aula. Fica com Deus. Muita paz e luz para você.